Aí, tá gravando. Bom, pessoal, então vamos começar revendo os ossos e articulações do tornozelo e pé. O tornozelo e pé tem ao todo 30 ossos, certo? São 30 ossos. Contabilizando tíbia, fíbula e os dois sesamoides localizados debaixo da cabeça do primeiro metatarso, né, ao todo são 30 ossos. Quer ver? Contem comigo. Tíbia e fíbula. Eu vou colocar esses dois ossos nessa contagem, porque eu acho mais justo, né? Afinal de contas, a tíbia se articula com o talos para formar a articulação talocrural, que é a principal articulação do tornozelo. A mais importante articulação do tornozelo, responsável pelos movimentos de dorsiflexão. E a fíbula acaba participando um pouco dessa articulação. A fíbula está localizada na face lateral do tornozelo, a maléola lateral é a porção mais distal da fíbula, né? Tá? Então, contando tíbia e fíbula, são 30 ossos. Então, tíbia, fíbula. Aí tem os ossos do tarso, são 7 ao todo, não confundam, tá? Aqui no carpo, no punho, são 8 ossos. No tornozelo, compondo o tarso, são 7 ossos, tá? Então, já foram 2, mais os 7 ossos do tarso, são 9 ossos. Vamos relembrar os nomes dos ossos do tarso? Talos, calcâneo, navicular, cuboide e os cuneiformes, medial, intermédio e lateral, tá? Então, 7 ossos ao todo no tarso. Somando a tíbia e fíbula, já são 9 ossos. À frente do tarso estão os metatarsos. São 5, né? Cada dedo, assim como na mão, né? Cada dedo tem o seu metatarso, né? Aqui na mão, metacarpo, lá no pé, metatarsos. Então, mais 5 metatarsos, 9 com 5, 14 ossos. À frente dos metatarsos estão as falanges, são 14 ao todo, não são 15. Cada dedo tem 3 falanges, exceto lá no pé o hálux, né, que é o primeiro dedo do pé, é o dedão, né, entre aspas, que assim como no polegar, tem 2 falanges e não 3, como nos demais dedos da mão, como nos demais dedos do pé. Então são 14 falanges, certo? Então, estávamos com 14 ossos, agora mais 14, 28 ossos. E não esqueçamos que debaixo da cabeça do primeiro metatarso, existem 2 ossinhos, que são os sesamoides, um localizado mais medialmente, outro localizado um pouco mais lateralmente, na face plantar debaixo da cabeça do primeiro metatarso. Fazendo a extensão do hálux, pegando debaixo da cabeça do primeiro metatarso, é possível palpar, é possível sentir esses sesamoides, tá? Fazendo isso, vocês vão perceber que tem um pouquinho mais medialmente, ambos debaixo da cabeça do primeiro metatarso. Um pouco mais medialmente, outro um pouco mais lateralmente. Então, ao todo, são 30 ossos. Alguns livros falam em 28, outros livros falam em 26. Esses que falam em 28 provavelmente não estão contando esses 2 sesamoides. E os que falam em 26 provavelmente não estão contando os 2 sesamoides e não estão colocando nesse pacote a tíbia e a fíbula, tá? Então, assim, eu estou incluindo todos, né? Absolutamente todos, né? Tíbia, fíbula para baixo, eu estou incluindo todos. Por isso que eu falei que o tornozelo e pé tem 30 ossos, tá? Eu vou repetir os nomes dos ossos do tarso porque esse assunto é importante. Daqui a pouco eu vou falar das articulações do tornozelo e aí eu vou ficar falando dos nomes destes ossos. Então, talos, né? Abaixo da tíbia, abaixo da fíbula, tem o tarso, que é formado por 7 ossos, né? O talos, que é quem está imediatamente abaixo da tíbia, o calcâneo, localizado abaixo do talos, e à frente destes 2 ossos, à frente do talos e do calcâneo, os 5 restantes ossos do tarso. Cuboide, que está na frente do calcâneo, navicular, que está na frente do talos, e na frente do navicular, os 3 cuneiformes, tá? Cuneiforme medial, intermédio e lateral. Depois vocês podem dar uma olhadinha nos livros de anatomia, tá? Para vocês identificarem ali os ossos, a exata localização de cada um, o formato de cada um. Tá? Aproveitem e dêem uma olhadinha nos músculos que estão passando por ali, nos ligamentos, prestem atenção nas articulações existentes no tornozelo e no pé, tá? Vamos às articulações. No tornozelo existem 3 articulações. Eu nem vou falar das articulações do pé, tá? Eu vou falar das 3 articulações do tornozelo. As do pé vocês conhecem, né? São as interfalangianas, proximais distais. Aí vindo mais para trás um pouquinho, né, no antepé, a gente tem as metatarsofalangianas, depois tarsometatárcicas, tá? Eu vou falar daí para proximal, daí para cima, eu vou falar especificamente das 3 articulações do tornozelo.
A mais importante articulação do tornozelo, eu acho que eu vou colocar aqui no chat para vocês, tá? É a talocrural. Fiquei errado, peraí. Talocrural. Essa articulação, gente, é chamada também de tibio-talar, porque ela é formada pela tíbia e pelo talos. Então, por isso, tibio-talar. Talocrural, crural significa perna, né? Então, a articulação do talos com a perna. Claro, o grande osso da perna é a tíbia, então dá na mesma. Então, talocrural ou tibio-talar. Então, os ossos que formam essa articulação são o talos e a tíbia. E os movimentos que essa articulação faz são os movimentos de plantiflexão e dorsiflexão. Tá? Ela não faz nenhum outro movimento, ela faz apenas estes dois. Gente, eu estou digitando tudo isso aqui, tá? Para vocês. Depois, se vocês quiserem ou printar ou fazer uma foto. Eu estou colocando assim, os nomes das articulações, os ossos dessas articulações, os movimentos que elas realizam. Então, todas essas características que eu estou dando da talocrural, eu estou colocando no chat aqui. Quando eu terminar, aí eu lanço aí para vocês. E vou fazer a mesma coisa com as outras duas articulações do tornozelo, tá? Então, eu já estou colocando ali talocrural, sinônimo tíbio-talar. Essa articulação é formada pelo talos e pela tíbia, e ela faz dois movimentos: plantiflexão e dorsiflexão. São movimentos que acontecem no plano sagital, tá? Relembrando aí a cinesiologia, né? Plano sagital, consequentemente, o eixo é o coronal. E essa articulação, ela pode ser classificada como sinovial, né? Porque ela tem líquido sinovial, ela tem uma mobilidade bacana pela presença de líquido sinovial. Então, ela é sinovial. Vocês lembram do sinônimo de sinovial? Diartrose, né? Diartrose é sinônimo de articulação sinovial. Tem a anfiartrose, que não tem nada a ver com isso aqui, tá? Só recapitulando, né? As três articulações quanto ao conteúdo, à composição. Ela pode ser sinovial ou de artrose, que é o caso. Ela pode ser anfiartrose ou cartilaginosa. A articulação pode ser fibrosa, também chamada de sinartrose. Essas articulações aqui, essas três do tornozelo, são de artroses, tá? São todas articulações sinoviais. Então, é uma articulação diartrodial, né, uma diartrose, e ela é classificada como uma articulação em gínglimo. Gínglimo é dobradiça. Apareceu aí no chat para vocês, né? Então, olha só. A talocrural, ou tibio-talar, formada pelo talos e pela tíbia, realiza dois movimentos. Essa é uma característica das articulações em dobradiça, né, das articulações em gínglimo. Elas fazem apenas dois movimentos num único plano. No caso da talocrural, plante e dorsiflexão. Movimentos que acontecem no plano sagital, consequentemente no eixo coronal, tá? Seguindo distalmente, né, no tornozelo, nós temos entre o talos e o calcâneo. Antes a gente estava acima do talos, né? Talos mais tíbia. Agora a gente está abaixo do talos. Entre o talos e o calcâneo. Ali está situada a articulação subtalar. Sub significa por baixo, talar, talos, então é a articulação que está debaixo do talos. Então, por isso, subtalar. Também conhecida como calcâneo talar. Tudo junto. Calcâneo talar. Digitei errado, peraí, quero colocar bem bonitinho para vocês. Calcâneo talar ou articulação subtalar. Essa articulação é formada, obviamente, pelo calcâneo e talos. O talos localizado acima do calcâneo, os dois ossos se encontram, né? O talos está apoiado assim, né? Como se fosse um cavaleiro sobre um cavalo, né? O talos seria o cavaleiro e o calcâneo seria o cavalo, né? O calcâneo está debaixo do talos. Então, calcâneo e talos. Dois movimentos nessa articulação, osteocinemáticos, inversão e eversão. Esses são os únicos movimentos realizados por essa articulação. Então, inversão, que é quando a planta do pé se volta medialmente. Eversão, que tem menos amplitude que a inversão, que é quando a planta do pé se volta para fora, são movimentos osteocinemáticos ou fisiológicos da articulação subtalar. Então, inversão e eversão. Esses movimentos, eles acontecem na posição anatômica nesse sentido, né? Lateralmente e medialmente.
ou seja, são movimentos que acontecem no plano frontal. E quando o plano é frontal, o eixo é sagital, que é o antero-posterior, a mesma coisa, são sinônimos, certo? Essa articulação também é uma diartrose e também é uma articulação em gínglimo. Então, gínglimo porque tem um formato que lembra uma dobradiça, né? Tem um formato que permite que essa articulação, que a articulação em questão, faça apenas dois movimentos num único plano, num único eixo. No caso, inversão e eversão, dois movimentos que acontecem no mesmo plano, no mesmo eixo. Plano frontal, eixo sagital. Então, diartrose também. E gínglimo também. Tá certo? Então, essa é a segunda articulação do tornozelo. A terceira e última do tornozelo, gente, as demais articulações já não são do tornozelo, tá? São do pé. Então, a partir da articulação de Chopard, que é a que eu vou apresentar agora para vocês, dali para frente, são articulações do pé, já não são mais articulações do tornozelo. Então, agora a gente vai ver a articulação de Chopard. Se escreve Chopard. Estou colocando aqui no chat, tá? Espera aí que já chega para vocês. Nada mais é do que a articulação médio-társica, porque ela está no meio do tarso. Atrás dessa articulação tem talos e calcâneo. Na frente dessa articulação tem navicular e cuboide. Então, existe essa linha articular no meio do tarso. No meio do tarso, por isso que essa articulação é chamada de médio-társica. Certo? Então, é uma articulação formada por 4 ossos. Né? Atrás da linha articular da articulação de Chopard tem 2 ossos, calcâneo e talos. E na frente da linha articular tem o navicular e o cuboide. Então, é uma articulação grande, formada por 4 ossos. 2 ossos localizados atrás da linha dessa articulação, 2 ossos localizados à frente. Então, calcâneo, talos, navicular e cuboide. Então, todos estes ossos ajudando a formar essa articulação. Ela faz 2 movimentos. Muitas vezes nos livros de anatomia, cinesiologia, a gente não encontra esses movimentos, tá? Mas vamos lá. Adução e abdução de tornozelo. A adução, faz de conta que aqui está o meu pé, tá? Meu tornozelo, meu pé. Quando eu faço esse movimento aqui, claro, eu estou rodando a tíbia internamente. E junto com essa rotação interna da tíbia, o tornozelo se movimenta, mais especificamente a articulação de Chopard se movimenta, fazendo uma adução do tornozelo. E quando eu faço esse movimento aqui com o pé, com o tornozelo, que acompanha a rotação externa da tíbia, em que a ponta do pé vai se voltando para fora, acompanhando a rotação externa da tíbia, o movimento que está acontecendo é o de abdução. Essa articulação, ou melhor, estes movimentos, eles acontecem nesse sentido, né? Então, eles acontecem no plano transversal e o eixo, consequentemente, é o longitudinal. E ela também é uma diartrose, só que ela não é uma articulação em gínglimo, ela é considerada uma articulação plana, porque as superfícies articulares, né, dos 4 ossos que formam essa articulação, são planas. Então, é uma articulação diartrodial, uma diartrose, ela tem líquido sinovial, tem membrana sinovial como as outras 2 articulações do tornozelo, e ela é uma articulação plana. Beleza. Pô, acho que aí ficou legal, né? Porque no chat aqui vocês têm os nomes e as principais características das articulações do tornozelo. Bom, então esses são os 6 movimentos osteocinemáticos do tornozelo. Dorsiflexão e plantiflexão, movimentos que acontecem na talocrural. Dorsiflexão é quando a planta do pé, quando a ponta do pé sobe, né? O movimento que está acontecendo é o de dorsiflexão. Quando a ponta do pé se movimenta para baixo, você tem uma flexão plantar ou plantiflexão. Inversão é quando a planta do pé se volta medialmente, e eversão é quando a planta do pé se volta lateralmente. A adução, movimento da articulação de Chopard, é movimento que acontece juntamente com a rotação interna do joelho e da tíbia, e a abdução do tornozelo é um movimento que acompanha, também da articulação de Chopard, que acompanha a rotação externa do joelho e da tíbia. E ali no chat, outras características dessas 3 articulações.
Pessoal, dúvidas até aqui? Tranquilo? Daí para frente, são articulações do pé, já não são mais articulações do tornozelo. Tá ok? Bem, tornozelo e pé podem ser divididos em 3 áreas. Retropé. Essa divisão ela é mais didática do que funcional, tá? Então, retropé, mediopé e antepé. Não é difícil entender, né, essa divisão. Retro significa atrás. Então, seria a parte mais posterior, né, mais de trás do tornozelo e pé. Mediopé, médio significa no meio, né, que está intermediário. Então, é o meio ali do pé, do tornozelo. E antepé, ante, de anterior, né, localizado à frente. Então, é a parte mais anterior do pé. O retropé é formado por talos e calcâneo. Só esses 2 ossos mais posteriores mesmo do tarso. O mediopé é formado pelos outros 5 ossos do tarso. Quais são os outros 5? Navicular, cuboide e os cuneiformes. Então, esses outros 5 ossos do tarso, localizados no meio do tornozelo e pé, formam o mediopé. Então, navicular, cuboide e os cuneiformes. Eu vou colocar só cuneiformes aqui, mas vocês sabem que são 3, né? O medial, o intermédio e o lateral. E o antepé é o que tem maior número de ossos, né? Então, à frente do tarso, todos os ossos localizados à frente do tarso compõem o antepé. Então, são os metatarsos, os sesamoides, localizados debaixo da cabeça do primeiro metatarso, e todas as falanges. Então, olha a quantidade de ossos no antepé, né? Bem maior do que no retropé e no mediopé. Tá, então, é só uma divisão mesmo didática. Então, retropé seria a parte mais... Retro significa, né, passado, atrás, né, retrospectiva, né? Então, se faz uma análise do que aconteceu anteriormente, né? Então, por isso, retropé, né? Então, é aquela parte mais posterior do tornozelo e pé. Mais posteriormente no tornozelo e pé, talos e calcâneo apenas. Mediopé é formado pelos outros 5 ossos do tarso, navicular, cuboide, cuneiformes, e o antepé, localizado à frente do tarso, composto por metatarsos, sesamoides e todas as falanges, proximais, médias, né, ou intermédias e distais. Certinho, pessoal? Então tá. Em relação aos ligamentos, cada tornozelo e pé tem mais de 100 ligamentos. Não é uma tarefa fácil aprender, né, os nomes dos mais de 100 ligamentos do tornozelo e pé. Como são muitos ossos, são muitas as articulações do tornozelo e do pé. E uma articulação tornozelo e pé, muitas vezes, é envolvida por 4, por 6 ligamentos. Né? Muitas vezes, assim, 2 ossos aqui, estão formando aqui uma articulação. Muitas vezes nós temos ligamento passando por cima dessa articulação, ligamento passando por baixo, ligamento passando lateralmente, ligamento passando medialmente, ligamento passando na frente, passando atrás. Então, em função disso, são muitos os ligamentos do tornozelo e pé, né? Porque são muitas articulações, porque são muitos ossos. Ao mesmo tempo, não é difícil aprender os nomes dos ligamentos do tornozelo e pé. Sabe por quê? Todos, absolutamente todos, sem exceção, recebem como nome, recebem como denominação, osso de origem mais osso de inserção. Ou então, primeiro o osso de inserção, depois o de origem. Mas, em via de regra, né, e nesse caso, sem exceção, o nome do ligamento sempre vai ser a fusão dos nomes dos ossos onde esse ligamento está fixado. Tá? Então, assim, decorar é difícil, né? Mas se você recebe uma imagem com os ossos do tornozelo e pé e os ligamentos, se você souber a anatomia óssea, né, a osteologia do tornozelo e pé, observando onde começa, onde termina, juntando os nomes destes 2 ossos, você tem o nome do ligamento. Só que assim, como eu falei, muitas vezes nós temos 4, 6 ligamentos numa mesma articulação. Eles vão ter o mesmo nome. Só que no final, a gente precisa acrescentar a localização dele, se é mais anterior, mais posterior, lateral, medial, dorsal, plantar.
Então, basta acrescentar no final do nome do ligamento a localização dele na articulação da qual ele faz parte. Então, junta o nome do osso de origem, o nome do osso de inserção, né, ou primeiro inserção, depois origem, e aí se ele está passando na frente da articulação, no final você coloca um anterior. Se ele passa atrás, no final do nome do ligamento, você coloca um posterior. Ou se ele estiver mais lateralmente, então, osso de origem, osso de inserção, e no final, lateral. Tá? Então, sabendo isso, né, fica mais fácil chegar aos nomes dos mais de 100 ligamentos do tornozelo e pé. Agora, tem 7 ligamentos que vocês precisam dominar, que vocês precisam conhecer bastante do tornozelo. Existem 3 na face lateral e 4 na face medial. Vocês precisam conhecê-los, até porque nas entorses de tornozelo em inversão, em eversão, a tendência é a lesão destes ligamentos. Na entorse de tornozelo em inversão, é quando a planta do pé se volta para dentro, medialmente, os ligamentos laterais do tornozelo vão ser super alongados. E eles podem ser rompidos parcialmente, completamente. Então, a tendência é a lesão, a inflamação dos ligamentos laterais do tornozelo, numa entorse tornozelo em inversão. Já numa entorse em eversão, menos comum, depois eu explico por quê, né, mas muito em função da anatomia óssea mesmo do tornozelo, pela altura dos maléolos. Na entorse de tornozelo em eversão, que é quando a planta do pé se volta para fora, né, quando esse movimento acontece em excesso, né, se tem uma entorse de tornozelo em eversão. Agora é a vez dos ligamentos mediais do tornozelo serem distendidos. E existe a possibilidade de lesão, de inflamação, de ruptura, de afrouxamento dos ligamentos mediais do tornozelo. Então, esses 4 mediais, esses 3 laterais, vocês precisam conhecer. Os ligamentos laterais, estou digitando, todos eles começam no maléolo lateral. E o maléolo lateral é parte da fíbula. O maléolo lateral é a epífise distal da fíbula. Então, todos os ligamentos laterais do tornozelo, por começarem no maléolo lateral, por começarem na fíbula, tem fibular no nome. Então, vai ser fibular isso, fibular aquilo outro. Então, talo fibular anterior, talo fibular posterior, e calcâneo fibular. Vejam que todos eles têm fibular no nome, não é à toa, porque eles têm origem na fíbula. Estão vendo que é osso de origem mais osso de inserção? Ó, talo fibular anterior. E gravem o nome desse ligamento, tá? De todos esses ligamentos, de mais de 100 ligamentos tornozelo e pé, o mais lesado é esse aí. Geralmente, quem tem entorse de tornozelo em inversão, tem lesão desse bendito aí, ó, do talo fibular anterior, que é um importante estabilizador lateral, anterior da articulação do tornozelo. Por que chama talo fibular anterior? Porque ele tem fixação no talos, mais anteriormente, e ele começa mais anteriormente no maléolo lateral, que é parte da fíbula. Então, ele começa mais na frente da fíbula, né, do maléolo lateral, e termina mais anteriormente no talos. Por isso, talo fibular anterior. Por que calcâneo fibular? Porque ele tem, aqui seria o osso de inserção primeiro e depois o osso de origem, né? Ele começa na fíbula, começa mais inferiormente no maléolo lateral e se insere mais lateralmente no calcâneo. Então, sai da fíbula, vai até o calcâneo, o nome do ligamento é calcâneo fibular. Aí, como não tem outro que começa no maléolo lateral e vai até o calcâneo, aí aqui não precisa colocar anterior, posterior, lateral, medial, nada assim, uma vez que só tem um, né? Se só tem um, não precisa de mais uma denominação. Esses são os laterais. Eu vou colocar os nomes dos mediais, aí depois eu explico as funções que estes ligamentos têm e a gente conversa um pouquinho sobre a lesão deles. Então, agora, ligamentos mediais do tornozelo. São 4, e estes 4 ligamentos juntos formam um grande ligamento chamado deltoide. Então, tem os músculos deltoides aqui, anterior, médio, posterior, e lá no tornozelo, na face medial do tornozelo, formado por 4 ligamentos, um grande ligamento chamado deltoide. É porque esses 4 ligamentos juntos, eles formam eles têm um formato juntos, né, que lembra a letra delta, parece um triângulo. Então, por isso, o ligamento deltoide. Tá? Porque juntos, os ligamentos que formam o deltoide, lembram uma letra delta, lembram um triângulo, por isso deltoide.
Então, vamos destrinchar o ligamento deltoide, vamos ver quais são os ligamentos, os 4 ligamentos mediais do tornozelo que compõem o deltoide. Agora, gente, todos eles, mediais, todos eles começam no maléolo medial. O maléolo medial é parte da tíbia. Então, eles vão ter tíbia no nome, né? Então, vai ser tíbio, 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 tíbio. Todos eles vão ter tíbio no nome. Então, aqui são os ligamentos. Gente, o que eu tinha digitado perdeu aqui, não sei porquê. Vamos lá, vou colocar aqui de novo. Ligamentos mediais do tornozelo. Então, que é o ligamento deltoide. Formado por 4. Então, tíbio fibular. Perdão. Tíbio talar anterior. Tíbio talar posterior. Tíbio calcaneal. E tíbio navicular. Saiu aí para vocês? Saiu. Desci aqui, rolei para baixo ali na nossa conversa no chat e apareceu. Tá, então esses são os ligamentos mediais, né? São 4 ao todo, e estes 4 juntos formam o ligamento deltoide. Então, tíbio talar anterior, tíbio navicular, tíbio calcaneal ou calcâneo tibial, tanto faz. Tíbio calcaneal não soa muito bem, né? Parece que calcâneo tibial é um nome mais natural, mas tanto faz, tá? Então, tíbio calcaneal ou calcâneo tibial. Então, pode ser osso de origem primeiro, inserção depois, pode inverter, como vocês preferirem. E tíbio navicular. Olhando os nomes, dá para ter uma ideia da localização deles, né? O tíbio talar anterior, por exemplo, ele começa mais na frente do maléolo medial, que é parte da tíbia, e se insere mais anteriormente no talos. Por isso, tíbio talar anterior. Tíbio navicular começa no maléolo lateral, no maléolo medial, que é parte da tíbia, e se insere no navicular, por isso tíbio navicular. Então, como eu falei para vocês, sem exceção, né, os nomes dos ligamentos do tornozelo e pé correspondem à fusão dos nomes dos ossos em que esses ligamentos estão fixados. Só isso. E músculos. Adroaldo, só uma pergunta. Pode perguntar. Por que a gente tem mais ligamento na parte medial e não na lateral? Se a gente tem muito mais entorse em inversão do que em reversão. Não seria Você fala que como o contrário, movimento de inversão ele é maior e existe mais entorse em inversão, os laterais deveriam ser mais fortes, né? teria que ser mais forte. E realmente, assim, os ligamentos laterais do tornozelo, eles são menos resistentes à tensão, né? Então, número menor, e eles têm menor resistência à tensão do que os ligamentos mediais do tornozelo. A explicação é que o peso do corpo recai principalmente na face medial da articulação do tornozelo. A gente descarrega mais peso na face medial do que na face lateral. Então, portanto, precisamos ter uma sustentação, uma estabilidade extra, né, maior na face medial do tornozelo. Mais ou menos como acontece no joelho, né? O centro de gravidade ele não passa assim, ele não cai lá entre os pés. Então, quer dizer que a descarga do peso do corpo acontece principalmente mais medialmente na articulação do quadril, na articulação do joelho, na articulação do tornozelo. Então, a gente precisa ter uma face medial do tornozelo mais robusta, mais forte, com uma capacidade maior de sustentar peso. Então, essa seria a explicação do porquê que ligamentos mediais são mais fortes, tem mais, né? São 4 contra 3 na face lateral, e eles são mais fortes do que os laterais do tornozelo. Tá? Então, tem a ver com descarga de peso maior, mais medialmente no tornozelo. Então, se tem mais descarga de peso medialmente, precisamos de uma estabilidade maior, de uma capacidade de sustentação de peso maior, mais medialmente no tornozelo. Então, mais ligamentos e ligamentos mais fortes. Ok. Tá? Depois a gente vai conversar um pouco sobre entorse de tornozelo em inversão, entorse de tornozelo em eversão. Conversaremos sobre a lesão desses ligamentos que eu acabei de apresentar para vocês, tá? Laterais, mediais, mas já adianto que é mais comum lesão dos ligamentos laterais, até porque os ligamentos laterais são menos resistentes à tensão, eles têm uma resistência tênsio menor do que os ligamentos mediais do tornozelo.
E os laterais são mais lesados porque o que lesa ligamento lateral é entorse do tornozelo em inversão. Esse é o grande mecanismo de lesão dos laterais. E a entorse do tornozelo em inversão é muito mais comum do que a entorse em eversão, que é o grande mecanismo de lesão do deltoide. Então, se há mais entorse do tornozelo em inversão, há mais lesão dos ligamentos laterais do que dos ligamentos mediais do tornozelo. E por que nós temos mais entorse em inversão? Porque a amplitude da inversão é maior, e a amplitude do movimento de inversão é maior por conta da anatomia óssea do tornozelo. Então, voltamos àquela questão da anatomia óssea do tornozelo. Os maléolos, medial e lateral, se vocês pegarem os maléolos, se vocês olharem para os maléolos neste momento, vocês vão perceber que o maléolo lateral ele está um pouco mais para baixo. O maléolo medial ele é um pouco mais proximal, ele está um pouco mais para cima. Então, quando a gente faz eversão do tornozelo, rapidamente o talos bate no maléolo lateral, porque ele está mais embaixo, bate no maléolo lateral, limitando o movimento de eversão. Como o maléolo medial está mais para cima, quando a gente faz inversão do tornozelo, demora muito mais para o talos bater no maléolo medial, né? Já que o maléolo medial está um pouco mais proximal, está um pouco mais superior. Então, tem-se mais amplitude no movimento de inversão, tá? Então, para encerrar esse assunto e para a gente começar a conversar sobre os músculos do tornozelo e músculos do tornozelo e pé, então, inversão tem mais amplitude, porque o maléolo medial está mais proximal, então quando se faz inversão demora mais para o talos bater no maléolo medial. Eversão tem menos amplitude, consequentemente a entorse em eversão que lesa o ligamento deltoide é menos comum. A eversão tem menos amplitude porque o maléolo lateral está mais distal, ele está mais embaixo. Quando se começa a eversão do tornozelo, rapidamente o talos bate no maléolo lateral, limitando o movimento de eversão do tornozelo. Me fiz entender? Deu para compreender isso, pessoal? Mas depois a gente vai conversar especificamente sobre entorse em inversão, entorse em eversão do tornozelo. Tá bom? Então vamos aos músculos, né? Já coloquei músculos ali. E vamos dividir o tornozelo em faces, né? Assim fica mais organizado. Então, músculos mais anteriores, músculos mais mediais, músculos mais laterais, músculos mais posteriores na articulação do tornozelo. E eu vou falar só dos músculos extrínsecos, tá? Não vou falar daqueles pequenininhos, os intrínsecos do pé, né? Que são aqueles que têm origem e inserção no pé. Eles não vêm lá de cima, não vêm lá da tíbia, da fíbula, não vêm lá do fêmur, né? Como é o caso do plantar. Eu não vou falar, então, dos intrínsecos, como lombricais, interósseos. Eu vou falar só dos extrínsecos. Então, músculos que vêm mais lá de cima, que cruzam a articulação do tornozelo e chegam aos ossos do tornozelo, chegam aos ossos do pé. Anteriores, estão na face anterior, né, do tornozelo, dorsal, aí de tornozelo e pé, nós temos 3 músculos. Tibial anterior. Extensor longo do hálux. Extensor longo dos dedos. E claro, né, músculos anteriores do tornozelo, todo músculo que está localizado à frente dos maléolos participa do movimento de dorsiflexão. Então, esses anteriores aí são dorsiflexores do tornozelo. Quando eles contraem, eles puxam a ponta do pé para cima e o movimento de dorsiflexão do tornozelo acontece. Então, esses são os anteriores. São dorsiflexores. Claro, assim, cada um deles tem as suas ações primárias, secundárias. Agora, por estarem localizados mais anteriormente, eles participam do movimento de dorsiflexão. O tibial anterior, por exemplo, ele está na frente do tornozelo, só que ele está mais medialmente, ele está um pouco mais para dentro na face anterior do tornozelo. Então, ele participa também do movimento de inversão. Então, como eu falei, cada um deles tem as suas ações, né? Primárias, secundárias. O ideal é que vocês saibam o que exatamente o tibial anterior faz, o que exatamente o extensor longo do hálux, o extensor longo dos dedos realizam. Mas por serem anteriores, por estarem localizados mais anteriormente, então, naturalmente, eles participam do movimento de dorsiflexão. E o tibial anterior é considerado o agonista da dorsiflexão. Seria o mais importante destes anteriores. Dentre todos os dorsiflexores, o tibial anterior é o mais importante. Músculos laterais agora. O extensor longo dos dedos, por exemplo, ele está na frente, né, como eu coloquei ali no chat, ele está na frente,
Só que ele está localizado um pouco mais lateralmente na face anterior. Então, diferentemente do tibial anterior, o extensor longo dos dedos ajuda no movimento de eversão. E claro, né, gente, o extensor longo do hálux faz principalmente a extensão do hálux, e o extensor longo dos dedos faz principalmente o movimento de extensão dos 4 últimos dedos do pé. Então, agora eu dei uma ideia melhor assim para vocês das ações destes 3 músculos anteriores do tornozelo. Laterais. Na face lateral do tornozelo tem 2, né, passando mais posteriormente, depois inferiormente ao maléolo lateral. Os laterais são os fibulares, os músculos fibulares, curto e longo. Eu nem vou colocar o fibular terceiro, que está localizado à frente do maléolo lateral, até porque nem todo mundo tem, né? Que é o fibular terceiro ou fibular tértil. Vamos ficar com estes 2 que todo mundo tem. Fibulares curto e longo. O fibular curto começa um pouco mais distalmente na fíbula, ele passa lateralmente no tornozelo e se insere junto à base, lateralmente, na base do 5º metatarso, no processo estilóide do 5º metatarso. Então ele não é muito longo, né? Então por isso chama fibular curto. O longo começa mais para cima, na fíbula, ele passa lateralmente no tornozelo, passa lateralmente pelo pé e ele não termina aí, ele vai cruzar a planta do pé para terminar debaixo da base do 1º metatarso. Então, ele é bem maior, por isso o fibular longo. Numa entorse de tornozelo em inversão, a gente sempre pensa em lesão ligamentar, lesão dos ligamentos atrás do tornozelo. Mas tem que ficar atentos precisamos ficar atentos também a estes músculos. Tá? Tem gente que tem lesão nos ventres destes músculos, ruptura de fibras musculares destes músculos, ou que desenvolve, a partir de uma entorse de tornozelo em inversão, pelo alongamento excessivo dos tendões destes músculos, uma tendinite, uma tenossinovite, algum tipo de tendinopatia. Pode acontecer nos tendões, né, dos músculos fibulares curto e longo a partir de uma entorse de tornozelo em inversão. Músculos mais laterais do tornozelo, quando contraem, fazem esse movimento, né? Puxam a planta do pé para fora e são, portanto, eversores do tornozelo. Então, os anteriores fazem dorsiflexão, os laterais fazem eversão. Os mediais, vou colocar aqui agora, estão passando dentro do túnel do tarso. O túnel do tarso, gente, é um túnel, é um canal entre o maléolo medial e o calcâneo. Não existe ali uma fossa, um túnel entre o maléolo medial e o calcâneo, o tendão de Aquiles, chama túnel do tarso. Existem 3 músculos passando dentro do túnel do tarso, então são 3 músculos mediais do tornozelo. O tibial posterior, mais os flexores longos do hálux dos dedos. Flexor longo do hálux. Flexor longo dos dedos. Então, agora são os flexores, tá? Porque estes músculos, eles vão passar medialmente no tornozelo e eles vão se dirigir para debaixo dos dedos, né? Vão lá para a planta do pé e vão se prender debaixo dos dedos para flexionar os dedos. Então, o flexor longo do hálux vai para baixo do hálux, para, durante a sua contração, flexionar o hálux, e os demais dedos são flexionados pelo flexor longo dos dedos. Esses mediais, pessoal, fazem inversão do tornozelo. Quando eles contraem, o movimento de inversão do tornozelo acontece. E dá para imaginar isso, né? Se músculos mais mediais do tornozelo contraem, os mediais, que assim, né, faz de conta. Se os músculos mais mediais do tornozelo contraem, vai acontecer isso aqui com o tornozelo. É o movimento de inversão, né, sendo realizado. E, por fim, os músculos posteriores do tornozelo. Aí aqui nós temos o tríceps sural, que é formado pelos gastrocnêmios ou gêmeos, medial e lateral, né, interno ou externo, tanto faz, e o sólio. São 3 músculos formando o tríceps sural. Então, gastrocnêmios, medial e lateral, ou gêmeos, medial e lateral, e o sólio. Alguns livros, como por exemplo do Palastanga, colocam o músculo plantar como parte do tríceps sural, mas não é o mais adequado, tá? Geralmente, livro de anatomia não coloca junto, não. Coloca separado. O tríceps sural,
passa atrás da articulação do tornozelo através do tendão de Aquiles, que é o tendão calcâneo, que é o tendão mais calibroso e mais resistente do corpo inteiro. Só que, claro, que mesmo sendo extremamente forte, tem gente que consegue romper totalmente o tendão de Aquiles. Mas não é uma tarefa fácil, né? Por ser um tendão bem grosso, né? Bem robusto e com uma resistência muito grande, rompê-lo é para poucos, tá? Pouca gente rompe, depois a gente conversa sobre... em outro momento a gente vai conversar sobre a tendinite calcaniana, sobre a ruptura total do tendão de Aquiles. O Bernardinho, técnico da seleção brasileira, ex-técnico, né, da seleção brasileira de vôlei, e grande técnico, diga-se de passagem, ele já teve ruptura do tendão de Aquiles. Tá? E geralmente acontece em homem mesmo, geralmente em homem de meia idade, entre 35 e 45 anos, e muitas vezes já com um histórico de inflamação do tendão de Aquiles. Então, homens mais ativos, que fazem esporte com salto, e homens um pouquinho mais velhos, pelo fato do tendão de Aquiles já não ser o mesmo, né? O tendão de Aquiles ele já não tem a mesma composição, a mesma resistência de outrora, né? De quando a pessoa tinha 18, 20, 25 anos. Então, por isso que costuma acontecer a ruptura total do tendão de Aquiles em homens com esse perfil, né? Com essa característica, um pouco mais velhos, mais ativos, com histórico de inflamação do tendão de Aquiles. Tá, então esses são os 3 músculos do tríceps oral. Mas passando atrás do tornozelo ainda, temos o músculo plantar. E estes músculos mais posteriores são responsáveis pela plantiflexão do tornozelo. Então, quando eles contraem lá atrás, eles puxam o calcânio, né, para trás, para cima, e o movimento de plantiflexão do tornozelo acontece. Então, estão aí os músculos posteriores do tornozelo, tá? Então, os mais anteriores, tibial anterior, extensor longo do hálux, extensor longo dos dedos, fazendo dorsiflexão. Os mais laterais, fibulares, curto, longo, fazendo basicamente eversão. Os mais mediais, tibial posterior, flexor longo do hálux, flexor longo dos dedos, fazendo principalmente inversão. E os mais posteriores, plantiflexores do tornozelo, os músculos do tríceps oral e o músculo plantar. Ok? Bom, a gente precisa conhecer a fáscia plantar, né, dentro dessa revisão da anatomia, da cinesiologia do tornozelo e pé, eu preciso falar da fáscia plantar. Existe uma aponeurose, né, um tecido conjuntivo bem denso na planta do pé chamado fáscia plantar. Fáscia, né, com SC. Plantar. Ela tem várias funções. Ela começa debaixo do calcânio e se insere em vários pontos diferentes, né, em ossos diferentes. Ela se prende debaixo do tubérculo navicular, ela se fixa distalmente debaixo das cabeças metatársicas, ela se prende debaixo do processo estiloide do quinto metatarso. Então, uma origem só e várias inserções. Né? À medida que ela vai de posterior para anterior, ela vai se abrindo assim e vai se prendendo nos ossos que ela encontra no caminho. São várias as funções dessa fáscia, tais como formação do arco longitudinal medial. Existe um arco, né, na face medial do pé, que é o arco longitudinal medial. Existem 4 arcos no pé, né? Longitudinal medial, longitudinal lateral. Na frente, né, abaixo dos dedos, tem o arco transverso ou transversal anterior, e ligando os dois longitudinais, o arco transverso posterior. O arco longitudinal medial é aquele arco maior, né, mais importante, e quem forma esse arco, né, quem dá contorno a esse arco longitudinal medial é justamente a fáscia plantar. Ela tem a função também de estabilizar as articulações que ela cruza, ela tem a função de servir como uma mola propulsora para a marcha, né? Então, quando a gente vai iniciar o movimento de balanço, né, sair da fase de apoio, iniciar o balanço, né, quem ajuda a fazer essa propulsão, a jogar o membro inferior para cima é a fáscia plantar. E ela tem a função de proteção também. Ela é um pouco mais superficial, então ela acaba protegendo as estruturas que estão profundas a ela. Então protege músculos mais plantares que passam ou que estão localizados na planta do pé, protege a face inferior das articulações, dos ossos, né, que estão ali na planta do pé. Então, fáscia plantar.
E pode acontecer a lesão da fáscia plantar, e aí o diagnóstico é de fasciite ou fasciite plantar. Tá? Fasciite ou fasciite, né? Fasciite com E e I ou fasciite com 2 Is. Nada mais é do que a inflamação da fáscia plantar, que pode acontecer de forma aguda, do nada, assim, você está andando, passa perto de uma construção, pisa num prego e o prego entra na fáscia plantar, então vai inflamar a fáscia plantar. Mas muitas vezes, gente, na maior parte das vezes, a fasciite plantar, ela tem instalação crônica. A pessoa vai adquirindo devagarzinho, ela vai desenvolvendo aos poucos, por overuse, por overtraining. Não só pelo excesso de uso, pelo excesso de treinamento. Pelos erros de treinamento também, a utilização de um calçado impróprio para a realização de uma caminhada, de uma corrida, tudo isso favorece o aparecimento de uma fasciite plantar, tá? Então, assim, uma série de fatores intrínsecos, extrínsecos, existem, ou coexistem, né, na instalação de uma fasciite plantar. Tá? Muito comum em corredores de rua. Tá? É bastante comum queixa de dor na planta do pé, de inflamação na planta do pé, especificamente da fáscia plantar em corredores de rua, pelo uso excessivo do tornozelo, pelo uso excessivo do pé, pelo uso excessivo dessa fáscia. Beleza, gente? Me acompanhando bem? Fala, Rafael. Esses dias para trás eu estava vendo uma palestra falando sobre o uso de palmilhas para poder tratar a fasciite plantar. Aí falou um negócio de atrofia do coxim adiposo. O que seria isso? Você sabe? Cara, não sei te falar de qual coxinha, porque existem algumas almofadinhas de gordura, assim, atrás do tornozelo, na planta do pé. Então, coxinha adiposa é uma gordurinha, né? Tá. Mas aí eu não sei, assim. Aí falava de hipotrofia? Não, atrofia. Que é uma redução do volume, né, dessa gordura localizada na planta do pé. Mas eu não sei te falar, assim, o que estavam Coxinha querendo adiposa dizer. seria uma gordurinha, então, no pé? Isso. Mas é uma gordura do bem, assim, né? Ela é uma gordura entendi. Que todo mundo tem, né? Em algum local ali. No joelho, por exemplo, tem a gordura de Hoffa, né? Que é um coxinha adiposo, que é uma almofadinha de gordura atrás do tendão infrapatelar, que está ali para evitar o contato entre estruturas, que está ali para participar de uma absorção de choque, de impacto, para preencher um espaço, né? Então, tem atrás do tornozelo, tem na planta do pé. Agora, sim, hipotrofia da gordura, não sei se ela vai perder volume. Talvez pela falta de uso ela deixe de ter um volume normal, né? Talvez por aí. Beleza. Mas isso é consequência, isso não é uma causa de fasciite, né? Aí já estamos falando de consequência. Assim como vai acontecer uma hipotrofia da musculatura pelo desuso do tornozelo e pé, pela presença de dor ao movimento, aí a pessoa acaba usando menos o tornozelo, o pé, se afasta do esporte, no dia a dia passa a usar menos o tornozelo e pé, porque quando usa dói, então vai desenvolver uma hipotrofia muscular, a gordura, essas gordurinhas, esses coxinhos adiposos, eles também têm uma redução do seu volume. Mas é consequência, né? Não é o que está provocando a fasciite. E realmente, assim, palmilha proprioceptiva não é palmilha ortopédica, não é aquela que você compra na loja a fim de aumentar o comprimento do membro inferior, né? É uma palmilha proprioceptiva, né? Ela é individual e ela tem o objetivo de corrigir a distribuição do peso do corpo na planta do pé, tá? É por aí. Uma alteração na biomecânica do tornozelo do pé predispõe a fasciite. O uso excessivo de sapato com salto predispõe a fasciite. Então, alteração na mecânica, assim, quem tem pé cavo, pé cavo é o pé plano, né? Quem tem pé cavo é o aumento do arco longitudinal medial, e o pé chato é o pé plano. Então, seriam alterações na mecânica que geram estresse na fáscia plantar e favorecem a lesão. Só que aí são fatores intrínsecos, né? São coisas minhas, né? Eu é que tenho o pé plano, é coisa minha que está favorecendo o aparecimento de uma fasciite. Porque sempre que tem alteração na forma, tem alteração na função. Então, se o arco longitudinal medial não tem um tamanho normal, se ele está diminuído ou aumentado, então significa que a função, a mecânica do tornozelo e do pé não vai ser normal. Isso deve gerar um estresse na fáscia plantar e esse fator intrínseco, né, essa alteração na biomecânica do tornozelo-pé,
deve provocar uma fasciite, ou favorece o aparecimento de uma fasciite plantar. Tá, então, como eu falei, é multifatorial. A fasciite ela pode ser desencadeada por uma série de fatores. Pode ser pelo uso excessivo, mas muitas vezes tem um fatorzinho genético, muitas vezes tem uma fraqueza muscular, muitas vezes tem uma anormalidade na biomecânica do tornozelo, do pé, muitas vezes, além do excesso de atividade, tem o uso de acessórios errados, ou treinamento numa superfície irregular, o cara faz corrida, a superfície é toda irregular, então isso gera sobrecarga desnecessária, né? Acima do normal na face plantar, e ela pode inflamar por conta disso. Só que fasciite a gente vai estudar depois, tá? Estava só querendo dar uma recapitulada ali na anatomia, na função da face plantar. Certinho? Bom. Ok. Valeu. E aí, testes especiais. Vamos conversar um pouquinho sobre a avaliação do tornozelo e pé. Tem uns testes funcionais interessantes, tem uns questionários, tipo o FAUS ou a OFAS, que é um questionário que avalia a função do tornozelo e do pé, mas esses testes e questionários, eles ajudam mais no diagnóstico fisioterapêutico, né? Para o diagnóstico clínico mesmo, a gente costuma usar testes especiais ortopédicos. Tá certo que diagnóstico clínico, quem estabelece é o médico, mas é natural, durante a avaliação aplicada pelo fisioterapeuta, pelo estagiário de fisioterapia, que busquemos confirmação do diagnóstico clínico, né? Até porque está cada vez mais comum o paciente procurar diretamente o fisioterapeuta, sem passar pelo médico. Então, cabe ao fisioterapeuta o diagnóstico fisioterapêutico, cinética funcional. Então, avaliamos especialmente buscando as restrições, limitações, incapacidades para compor o diagnóstico fisioterapêutico, que tem as anormalidades anatômicas, de movimento e de função. Até para que a gente consiga estabelecer adequadamente os objetivos do tratamento fisioterapêutico e para que escolhamos adequadamente o plano de tratamento fisioterapêutico, os recursos que vão ser aplicados. Mas é natural que avaliemos também no sentido de confirmar um diagnóstico clínico, né? E, para tanto, a gente usa uma série de ferramentas, de instrumentos de avaliação, inclusive testes especiais ortopédicos, então a gente precisa conhecê-los, tá? Os principais testes especiais, eu vou colocar aqui no chat, os principais testes especiais ortopédicos do tornozelo e pé são, vamos lá, o teste de Thompson, que eu vou colocar o nome do teste, eu vou colocar a finalidade aqui do lado, tá? E a gente pode, pelo áudio aqui, trocar uma ideia sobre estes testes, a mais. O Thompson, ele é um teste específico para ruptura total do tendão de Aquiles. Eu vou colocar calcâneo, porque calcâneo é um termo mais atual, tá? Tem-se evitado esses nomes de estruturas que homenageiam alguém, né? No caso, seria da mitologia grega, né? Eu acredito que seja. Aquiles, né? Então, o teste de Thompson é específico para ruptura total do tendão de Aquiles ou tendão calcâneo. Se a pessoa tiver uma inflamação do tendão de Aquiles, gente, esse teste vai ser negativo, tá? Você vai comprimir a panturrilha e você vai ver o movimento de plantiflexão acontecendo em quem tem só uma inflamação, sem a ruptura total. Quando tem a ruptura total do tendão de Aquiles, você comprime a panturrilha e o movimento de plantiflexão do tornozelo, o reflexo, não acontece, justamente porque o tendão de Aquiles está completamente rompido. Não confundam o teste de Thompson com o teste de Thomas. Os nomes são parecidos, mas o Thompson é aqui, para tornozelo. Thomas é teste especial do quadril, a gente já estudou, que detecta a contratura dos músculos flexores do quadril. Aí nós temos os testes de estresse em inversão e eversão. Eles são conhecidos também como testes de estresse em valgo e varo do tornozelo. Eu, particularmente, não gosto muito, porque valgo e varo já tem no cotovelo, teste de estresse em valgo e varo já tem no joelho. Aí, teste de estresse em inversão e eversão são específicos para o tornozelo, né? E os movimentos do tornozelo osteocinemático são inversão e eversão, e não valgo e varo. Então, estresse em inversão, estresse em eversão. Eles avaliam, respectivamente, os ligamentos laterais e mediais. Respectivamente, tá? Então, em inversão, avalia os laterais. O teste de estresse em eversão avalia os mediais. São testes simples, né? Basta pegar no tornozelo da pessoa, pega ali no calcâneo,
pega mais em antepé, médio pé com a outra mão, e força o movimento de inversão. Isso vai alongar os ligamentos laterais do tornozelo, e assim você examina esses ligamentos. E tem o teste de estresse em eversão. Você força a eversão do tornozelo, isso alonga os ligamentos mediais, e assim eles serão examinados. Para ligamentos do tornozelo, nós temos as gavetas também. Vocês sabiam que tem gaveta anterior e posterior para tornozelo também? Tem para várias articulações. Não. Tem para várias articulações, né? E sempre, pessoal, buscando avaliar a estabilidade, né? Anterior e posterior. Então, gaveta anterior sempre está avaliando a estabilidade anterior daquela articulação. E gaveta posterior sempre avaliando a estabilidade daquela articulação em questão, né? Que está sendo testada, né? Que está recebendo o teste especial. Então, nesse caso aqui, para tornozelo, a gente estabiliza a tíbia, pega no talos e puxa o talos para frente, gaveta anterior, avaliando a estabilidade anterior. Eu poderia colocar aqui ligamentos anteriores do tornozelo, tá? Mas vou colocar estabilidade anterior. Está na mesma. Né? Quando eu avalio a estabilidade anterior, eu estou avaliando os ligamentos mais anteriores da articulação. E quando eu faço gaveta posterior, eu avalio a estabilidade posterior, avaliando os ligamentos mais posteriores da articulação. Então, respectivamente, de novo, né? Gaveta anterior, avaliando a estabilidade anterior, avalia os ligamentos mais anteriores. O talo fibular anterior, que quase sempre está lesado nas entorses do tornozelo em inversão, ele é testado com a gaveta anterior, porque ele é um estabilizador mais anterior da articulação talocrural, né? Da articulação do tornozelo. E a gaveta posterior avalia a estabilidade posterior do tornozelo por meio de exame dos ligamentos mais posteriores da articulação do tornozelo. Galera, tem gaveta anterior e posterior para quase todas as articulações. Tem para joelho, né? Os de joelho são bem conhecidos, são bem conhecidos, né? Os testes de gaveta anterior e posterior. Tem para ombro, tem até para ATM. Você coloca os polegares dentro da boca com luva, né? Ou com uma dedeira, obviamente. Você coloca ali os dedos em cima, os polegares em cima dos molares, e você puxa a mandíbula para frente, você empurra a mandíbula para trás. Então, você está fazendo gaveta anterior, pega aqui, puxa para frente, gaveta anterior, avaliando a estabilidade anterior da ATM. Né? Ligamentos mais anteriores, cápsula, face mais anterior da articulação temporomandibular. E pegando na mandíbula, empurrando a mandíbula para trás, você está fazendo uma gaveta posterior de ATM, avaliando a estabilidade posterior, avaliando as estruturas estabilizadoras mais posteriores da articulação temporomandibular. Então, tem para quase todas as articulações do corpo gavetas anterior e posterior. Tem um teste chamado Morton. Ele ajuda a diagnosticar o neuroma de Morton. A gente ainda vai estudar isso. Neuroma significa que o nervo ele está lesado e existe uma fibrose dentro dele, ao redor dele, ele está espessado. A gente chama isso de neuroma. E quando isso acontece, né, essa inflamação, lesão, inflamação, espessamento, especificamente do terceiro nervo interdigital, entre terceiro e quarto metatarsos, terceira e quarta cabeças metatársicas, a gente dá esse nome específico aí, ó, neuroma de Morton. Então, o neuroma de Morton é inflamação, espessamento com 2 S, não é espessamento com 2 S, que fica mais espesso, né? Tem uma fibrose, existe um caroço ali, um enovelamento, né, do nervo. Quando isso acontece especificamente no terceiro nervo interdigital, o nome é neuroma de Morton. Esse é o diagnóstico desse paciente. E o teste de Morton pode ajudar nesse diagnóstico. Eu vou mostrar na mão, mas imaginem que eu estou mostrando o pé aqui, tá? Então, aqui está o terceiro dedo, quarto dedo, aqui estão, faz de conta que isso aqui é o pé, tá? Então, aqui estão terceiro e quarto metatarsos, lá no pé. Tem um nervinho passando entre eles aqui, assim, ó. Esse aqui é o terceiro nervo interdigital, passando aqui assim, ó. Se esse nervo inflama, se ele sofre um espessamento, o diagnóstico é neuroma de Morton. Então, se existe uma lesão desse nervinho aqui nesse ponto, quando ele passa aqui entre terceiro e quarto metatarsos, lá no pé, né? Metatarsos, o diagnóstico é esse. Muitas vezes a gente palpa ali entre terceira e quarta cabeças metatársicas, né? Via plantar, por baixo,
e a gente consegue sentir esse carocinho. Em quem tem neuroma de morte, a gente sente esse carocinho. Quando a gente faz essa palpação, a pessoa reclama de dor, dormência, formigamento, piora da alteração sensorial debaixo de terceiro e quarto dedos do pé. Então, terceiro e quarto dedos lá do pé, uma piora da alteração sensorial quando a gente dá uma palpada, quando a gente dá uma comprimida nesse terceiro nervo interdigital com um neuroma. Então, neuroma de Morton. Aí o teste Morton é isso aqui, ó. É só pegar aqui as cabeças metatársicas, né, lá no pé, e fazer uma compressão. A gente comprime as cabeças metatársicas, aperta umas contra as outras, para comprimir esse nervo interdigital. E se a pessoa tiver neuroma de Morton, a compressão do terceiro nervo interdigital lesado vai provocar uma piora da alteração sensorial, uma piora dos sintomas debaixo do terceiro e quarto dedos do pé. Tá certo? E agora, gente, não para tornozelo, mas teste especial importante para trombose venosa profunda. E é bom fazer essa análise, porque quando a pessoa tem trombose venosa profunda, ela pode ter sintomas ali na perna, atrás do tornozelo, e algumas técnicas fisioterapêuticas não podem ser realizadas, né? Se fizer uma massagem, forçar demais um alongamento, passar um exercício de fortalecimento de panturrilha, pode ser que esse trombo se solte, gerando um tromboembolismo, uma embolia cerebral, uma embolia pulmonar. Então, antes do fisioterapeuta colocar a mão na perna, no tornozelo, é bom ele descartar a trombose venosa profunda. Pode ser por meio de teste especial ortopédico, como o teste de Roman. É só alongar a panturrilha. Você força a extensão do joelho, força a dorsiflexão do tornozelo. Se a pessoa tiver sintoma agudo, ela já tiver todo um histórico aí de sintoma na face posterior da perna, e se além disso, né, numa inspeção, numa palpação, você percebe manifestações clínicas características da TVP, para tudo, encaminha para um especialista, né, deixa um vascular avaliar esse paciente para determinar se tem trombose venosa profunda ou não, para que o nosso tratamento seja realizado com mais segurança. Se for diagnosticar trombose venosa profunda pelo vascular, ele vai fazer o tratamento dessa TVP, né, por meio de medicamento ou cirurgia, decisão lá dele, né, a partir da gravidade da trombose venosa profunda, e depois ele encaminha o paciente para a gente, né, depois o paciente tratado por ele, a trombose venosa profunda completamente desfeita, aí a gente inicia o tratamento fisioterapêutico para valer. Tá? Tem um outro que chama teste da bandeira. A gente dá umas batidinhas na panturrilha para ver se ela movimenta. Deixa a pessoa em decúbito dorsal, o joelho flexionado e o pé apoiado. Deixa a panturrilha relaxada. E você dá umas pancadas, bate assim com a mão na panturrilha. Se a panturrilha ficar rígida, talvez a pessoa tenha uma trombose venosa profunda. É claro que, além disso, ela vai ter, né, a panturrilha bem inchada, provavelmente por inflamação na face posterior da perna, ela vai ter vermelhidão, além de ter um teste da bandeira positivo, tá? Também para trombose venosa profunda. Então, teste da bandeira e sinal de Roman. Tá certo? Tá. E eu queria conversar um pouco com vocês neste momento sobre as entorses de tornozelo. Entorse em inversão e entorse em eversão. Gente, até aqui tranquilo? Tainara, Rafael, estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Ok. Sim. Uhum. Então tá. É bom, não é, a gente fazer uma revisão assim, antes de conversarmos sobre as lesões, que aí quando chegar em lesão vai ficar bem mais fácil. Vocês vão entender melhor o que eu vou falar sobre as lesões. Bom, a palavra entorse significa excesso de movimento. Então, entorse em inversão é quando o movimento de inversão acontece com uma amplitude anormal, com amplitude excessiva. Isso vai sobrecarregar todos os tecidos moles laterais do tornozelo, principalmente os ligamentos laterais do tornozelo, e pode provocar ruptura parcial, total, pode gerar inflamação desses tecidos moles laterais do tornozelo. Existe uma chance maior da lesão acontecer nos ligamentos, tá? Então, na entorse tornozelo em inversão, fiquem muito atentos, tá? A gente pensa na lesão ligamentar, mas pode ser que ligamento
seja lesado isoladamente, pode ser que ligamento seja lesado juntamente com outra estrutura. Pode ser que a pessoa nem tenha lesão de ligamentos laterais, pode ser que ela tenha lesão apenas de outras estruturas laterais do tornozelo. Quando se sofre uma entorse tornozelo inversão, todos os tecidos moles laterais do tornozelo sofrem. Todos eles são estirados, qualquer um deles pode ser lesado. Tem gente que tem só lesão ligamentar, tem gente que tem lesão ligamentar associada a um estiramento dos retináculos, dos fibulares. Tem gente que tem só lesão dos retináculos sem ter lesão ligamentar. Como eu falei, assim, o mais comum é lesão ligamentar, né? Teoricamente, quem estira mais, quem sofre mais nas entorses em inversão são os ligamentos laterais, mediais. Mas a gente precisa lembrar de avaliar em pessoas que sofreram entorse do tornozelo outras estruturas laterais e mediais do tornozelo. Pode ser que outra estrutura, além de ligamento, tenha sido lesada. Então, os tendões dos fibulares, os ventres dos músculos fibulares, a face lateral da cápsula articular do tornozelo, todos esses tecidos moles mais laterais do tornozelo precisam ser investigados além dos ligamentos. É natural que a gente investigue um pouquinho mais ligamento, porque é mais comum lesão ligamentar mesmo. Tá? Mas fica a dica. Entorse tornozelo em inversão, avalie todos os tecidos moles laterais, qualquer um pode ter sido lesado. Assim como na entorse tornozelo em eversão, qualquer tecido mole mais medial do tornozelo pode ser lesado. Além do ligamento deltoide, sem que o ligamento deltoide tenha sido lesado. Então, avalie os tendões dos flexores longos nóleos dos dedos, avalie o tibial posterior, avalie o nervo tibial posterior, né? Tem muita gente que sofre entorse tornozelo e fica com alteração sensorial no pé. O que aconteceu? Provavelmente a entorse em inversão deu uma super alongada no nervo fibular superficial, por isso que a pessoa agora está com alteração sensorial na face lateral do pé. No primeiro momento pode não fazer sentido, né? O cara teve uma entorse e está com alteração de sensibilidade. De onde vem essa dormência, formigamento? Talvez por algum estiramento de nervo ali, localizado naquela face, tenha sido super alongado, tenha sido rompido, né? Aí seria uma situação mais grave. Geralmente sofre ali um estresse, mas com o passar do tempo, especialmente quando o tratamento fisioterapêutico é aplicado, as coisas voltam ao normal. Geralmente é isso que acontece. Quem tem entorse tornozelo em eversão, claro, pode ter lesão de qualquer tecido mole medial do tornozelo. Pode ter lesão, inclusive, do nervo tibial posterior. Aí a pessoa fica com alteração sensorial na face medial do tornozelo, na face medial do pé. Então, alteração de sensibilidade a partir de entorse sugere, no dermátome de um nervo, no trajeto de um nervo, sugere lesão neural. Então, tem que investigar nervo também, às vezes, especialmente quando há relato de alteração de sensibilidade, tá? Mas o mais normal é, na entorse de tornozelo em inversão, a lesão de ligamentos laterais do tornozelo. Afinal de contas, eles restringem a inversão, eles estão sendo super alongados nessa entorse em inversão. E tem que olhar principalmente o ligamento talofibular anterior, esse que é o mais lesado dentre todos os ligamentos do tornozelo e pé. Então é muito comum a pessoa que sofre entorse tornozelo em inversão ficar com dor na frente do maléolo lateral. E aí forma um edema ali ao redor do maléolo lateral e um inchaçozinho na frente do maléolo lateral. Foi o ligamento talofibular anterior que rompeu parcialmente ou completamente, né? Por isso que a pessoa está com dor ali, por isso que ela está com edema naquela região, tá? Na entorse tornozelo em eversão, muitas vezes acontece a lesão do ligamento deltoide. Entorse em eversão, o deltoide aqui vai ser muito alongado e ele pode ser rompido. Só que o deltoide é muito forte, é muito resistente, então muitas vezes outros tecidos moles mediais do tornozelo são lesados. Às vezes o deltoide ele não arrebenta, mas ele gera tanta tração na origem, gera tanta tração nas suas inserções, que ele acaba arrancando um pedaço de osso. Então, fratura por avulsão, né? Essa fratura por arrancamento pode acontecer numa entorse de tornozelo em eversão. Aí arranca um pedacinho do maléolo medial, que é onde ele tem origem, arranca um pedaço de talos, de calcâneo, de navicular, que é onde os ligamentos que formam o deltoide estão inseridos. Tá? Então, como ele é muito forte, às vezes ele não arrebenta, às vezes ele não rompe, nem o ligamento medial do tornozelo que compõe o deltoide se rompe, mas pode acontecer fratura por avulsão. Tá? Assim como na entorse de tornozelo em inversão, a gente precisa pensar em fratura também. O Neymar, por exemplo, sofreu
um pouco antes da Copa do Mundo, né? Ele sofreu entorse de tornozelo em inversão. Aparentemente ele não lesou, até onde eu sei, ele não lesou ligamentos laterais do tornozelo, mas o músculo fibular curto foi super alongado. O fibular curto até segurou bem as pontas, ele não arrebentou, mas ele arrancou a sua inserção. Ele arrancou um pedaço do processo estilóide do quinto metatarso. Então ele teve uma fratura na base, mais lateralmente, na base do quinto metatarso, no ponto de inserção do fibular curto, porque ele sofreu uma fratura por avulsão a partir de uma entorse de tornozelo em inversão, certo? Existe uma classificação para lesão ligamentar que vale para lesão de qualquer ligamento do corpo, mas a gente usa especialmente para tornozelo. A lesão ligamentar, né, entorse, a lesão ligamentar do tornozelo pode ser classificada em grau 1, grau 2 ou grau 3. Grau 1 é quando a pessoa tem uma lesão pequena do ligamento sem comprometimento da estabilidade. Então, a estabilidade permanece normal. A pessoa tem uma pequena lesão ligamentar, um pequeno processo inflamatório. O prognóstico, nesse caso, é bem favorável. A recuperação deve acontecer bem rapidamente. Especialmente se for um atleta, vai fazer horas de fisioterapia diariamente e vai se recuperar bem rapidamente. A tendência é que em 1, 2 semanas as coisas estejam bem e ele consiga voltar plenamente ao esporte, tá? Sem qualquer restrição. Então, lesão ligamentar grau 1. Então, lesão pequena do ligamento, pouca inflamação no ligamento, estabilidade preservada, normal. Lesão ligamentar grau 2. Aí já é uma lesão moderada do ligamento, então uma lesão intermediária do ligamento, e já existe alguma instabilidade. Mas não é uma instabilidade tão acentuada assim. A princípio, tratamento conservador também. E lesão ligamentar grau 3, aí o ligamento é completamente rompido e a instabilidade é acentuada. Então, ruptura total, né, de um ligamento, né, ou mais ligamentos, e instabilidade significativa. Então, a estabilidade vai estar muito comprometida nesse caso. E existe possibilidade de indicação cirúrgica numa lesão ligamentar grau 3, em função dos sintomas mais significativos, em função da grande instabilidade, em função do grande déficit funcional, pode ser que evolua para cirurgia. Especialmente se for um atleta de alto rendimento, muito provavelmente vai fazer cirurgia na tentativa de reparar essa lesão, de reconstruir esse ligamento lesado. Diagnóstico. Tudo bem quanto à classificação? Grau 1, grau 2, grau 3. Classificação ou graus, né, que levam em consideração a extensão do dano, da lesão, do ligamento e a estabilidade, né? O tamanho da instabilidade gerada por essa lesão. Então, 1, lesão pequena, inflamação pequena, sem instabilidade. Grau 2, lesão intermediária, moderada, com alguma instabilidade. Nada tão significativo. E lesão ligamentar grau 3, ruptura total do ligamento, ou dos ligamentos, daquela região da articulação, e instabilidade acentuada. Em geral, essa instabilidade significativa compromete bastante a funcionalidade do tornozelo, incomoda, a pessoa sente dor, ela tem o tornozelo instável e ela percebe que existe um risco grande de recidiva e ela precisa passar por procedimento cirúrgico, certo? Diagnóstico: ultrassonografia e ressonância, tomografia, então imagens podem ajudar. Uma simples ultrassonografia deve resolver o problema. Porque como são ligamentos, como é tecido mole, né? E como são ligamentos mais superficiais, eles podem ser palpados. O deltoide pode ser palpado, as suas duas camadas, superficial, profunda. Os ligamentos laterais do tornozelo podem ser palpados separadamente, a gente consegue sentir na palpação todos eles, né? Quando você tem a manha da anatomia palpatória, a gente consegue sentir esses 3 ligamentos laterais do tornozelo. Então, eles são mais superficiais e com isso uma simples ultrassonografia resolveria. A palpação pode ajudar nesse diagnóstico, né? O exame físico específico, né, como um todo, contribui com esse diagnóstico, mas eu quero destacar os testes especiais ortopédicos. Como a gente viu há pouco, existem testes especiais que são específicos para a lesão de ligamentos laterais, para a lesão de ligamentos mediais, para a avaliação da estabilidade anterior, então, consequentemente, testes que avaliam a estabilidade, a
a eficiência dos ligamentos mais anteriores do tornozelo. Tem teste especial que avalia a estabilidade posterior, né, que consequentemente avalia a integridade, a eficiência dos ligamentos mais posteriores da articulação do tornozelo. Então, gaveta anterior, gaveta posterior, estresse em inversão, né, ou valgo e varo de tornozelo, todos eles podem contribuir com esse diagnóstico de lesão ligamentar do tornozelo, tá? Em relação ao tratamento fisioterapêutico, é muito comum, num primeiro momento, a utilização do Price, né? Price, vou escrever aqui para vocês. Price. São as primeiras letras, é um pequeno protocolo de fisioterapia, né, que reúne algumas técnicas que o fisioterapeuta utiliza. P de proteção, R de repouso, I de ice, né, que é gelo, C de compressão e E de elevação. Então, esse é um protocolo que a gente costuma utilizar em lesão aguda, em lesão recente de ligamentos do tornozelo. Para aquele quadro mais agudo, que tem processo inflamatório, que o processo inflamatório precisa ser minimizado, né, o Price pode ser utilizado, né, visando o controle da dor, o controle do edema, para impedir que o edema aumente significativamente, para combater, né, o edema que já está instalado, o Price pode ajudar. Então, proteção, primeiras letras, né? Price, primeiras letras de proteção, repouso, ice, compressão e elevação. Então, este pequeno protocolo fisioterapêutico costuma ajudar bastante no controle da inflamação e dos sinais flogísticos, dos sinais inflamatórios de uma lesão ligamentar, tá? Agora, depois do processo inflamatório sob controle, aí é a hora de tratar, né, uma diminuição da mobilidade, com técnicas de mobilização, aí é a hora de recuperar a propriocepção, a estabilidade do tornozelo, com treinamento sensório-motor e exercícios de fortalecimento muscular. Então, depois de controle da inflamação com Price, com outras técnicas fisioterapêuticas capazes de combater inflamação do edema, aí nós entramos com a terapia manual pesada, a cinesioterapia pesada, a fim de recuperar os demais déficits, restrições, limitações, incapacidades provocadas pela entorse tornozelo em inversão ou eversão, tá? Então, assim, exercícios de propriocepção estarão indicados. Num primeiro momento, exercícios mais leves, posteriormente, exercícios mais avançados de propriocepção. Isso deve ajudar não só no controle do movimento articular, mas também na estabilização da articulação. Então, essa melhora da estabilização segmentar do tornozelo passa pelo treinamento sensório-motor, né? Passa pela aplicação dos exercícios proprioceptivos. E melhorando a estabilidade, a gente diminui o risco de recidiva, né? De uma nova entorse de tornozelo acontecer. A tendência, pessoal, depois de uma entorse, é a recidiva. Então, a pessoa perde força muscular, perde propriocepção, ligamento afrouxa, então ela perde estabilidade. Então, isso tudo faz com que a recidiva ela possa acontecer. Então, depois de uma entorse tornozelo em inversão, por exemplo, mais grave, existe um risco grande da pessoa ter a recidiva dessa entorse tornozelo em inversão. Ela vai ficar com o tornozelo instável lateralmente e ela vai correr risco sempre de ter novos episódios de entorse tornozelo em inversão. O tratamento fisioterapêutico com essas técnicas que eu mencionei podem minimizar bastante o risco de recidiva. Podem melhorar bastante, talvez não restabeleça a estabilidade, porque ligamento é ligamento. Né? Ligamento é um dos mais importantes estabilizadores articulares. Mas fazendo uma ótima propriocepção, fazendo bandagem, fazendo um ótimo trabalho de fortalecimento muscular, você vai conseguir reduzir a instabilidade. E com isso, a gente consegue diminuir bastante o risco de recidiva da entorse tornozelo em inversão. Eu estou falando de inversão porque foi o exemplo que eu peguei, mas tudo que eu falei vale para entorse tornozelo em eversão também, tá? Fortalecimento muscular, importante. Na entorse tornozelo em inversão, como deve acontecer uma instabilidade lateral no tornozelo, o fortalecimento ele deve ser realizado especialmente nos músculos mais laterais do tornozelo, como, por exemplo, fibulares. Já na entorse em eversão, pela lesão dos mediais do tornozelo, a pessoa deve ficar com instabilidade medial. Então, fortalecer os músculos mediais do tornozelo é prioridade. Então, tem que fortalecer os tibiais anterior e posterior, tem que fortalecer os flexores longos do álcool dos dedos, que são músculos mais mediais,
e que vão ajudar na melhora dessa estabilidade medial da articulação do tornozelo, tá? Técnicas de bandagem principalmente rígidas, né, visando a estabilização da articulação do tornozelo. Uma bandagem rígida bem feita no tornozelo permite que uma pessoa, que um atleta, mesmo uma lesão relativamente recente, né, de ligamentos do tornozelo, seja capaz de fazer o seu esporte, a sua modalidade, participar de treinamento, participar de partidas oficiais, normalmente, né, sem ter sintomas, sem ter tanto risco de recidiva durante a realização do esporte. Tá? Então, as bandagens são interessantes. E aí tem a bandagem, que é uma bandagem rígida também, bandagem do Mulligan, um taping do Mulligan que pode ser utilizado na entorse de tornozelo em inversão, específico para entorse de tornozelo em inversão. No Mulligan, inclusive, existe uma técnica de mobilização articular, de MWM, específica para entorse de tornozelo em inversão, em que o maléolo lateral é empurrado para trás e para cima. Entendemos que, quando a pessoa sofre uma entorse em inversão, que o maléolo lateral se desloca para baixo e para frente. Claro que não é um grande deslocamento, mas existe alguma migração, algum deslocamento para baixo e para frente do maléolo lateral quando se tem uma entorse de tornozelo em inversão. Então, seria necessário reposicionar o maléolo lateral. Então, pode-se utilizar um taping, uma bandagenzinha, para colocar, para puxar, né, o maléolo lateral de volta para trás e para cima, na tentativa de reposicioná-lo. Pode ser feita uma manobra mesmo, a técnica de mobilização do Mulligan. Tem técnica osteopática para isso também. Você pode reposicionar o maléolo lateral, reposicionar a fíbula por meio de mobilização, de manipulação, por meio de mobilização oscilatória. Então, tudo isso pode ser utilizado para reposicionar a fíbula pós-entorse de tornozelo em inversão. Outra coisa, o maléolo lateral se desloca para baixo e para frente. E a gente acredita que a cabeça da fíbula lá no tornozelo se desloque para trás, quando acontece uma entorse de tornozelo em inversão. Então, empurrar a cabeça da fíbula para frente, na tentativa de reposicionar a fíbula, é parte do tratamento, é parte do objetivo do tratamento fisioterapêutico, tá? Então, as mobilizações articulares, no sentido de reposicionar os ossos, de dar um estímulo neural, né, as estruturas inervadas ali, articulares, periarticulares, a fim de diminuir dor ao movimento, a fim de aumentar a amplitude de movimento. Todas as técnicas de mobilização articular são importantes, tá? Então, basicamente, esse é o tratamento da entorse de tornozelo, da lesão ligamentar do tornozelo. E se for um atleta, eu estou falando de atleta algumas vezes, porque é uma lesão comum na prática do esporte, é bastante comum em atletas. Né? No voleibol acontece bastante. O cara salta, às vezes, para atacar, quando ele cai, ele pisa no pé do adversário, pisa no pé do colega e sofre entorse. No tênis acontece bastante. O cara vai dar aquela deslizada, né, a bolinha está indo longe lá, ele tem que dar aquela deslizada no saibro, ele desliza, às vezes o pé desliza bem, às vezes o pé fica preso e ele sofre uma entorse de tornozelo em inversão. No basquetebol, né, tem salto, e na queda do salto pode ser que na aterrissagem o cara não encontre o chão, né, encontre um pé, e aí ele vai pisar no pé desse adversário, desse colega, vai sofrer entorse de tornozelo em inversão ou eversão. No futebol pode acontecer também. Nesses esportes com salto, né, em equipe, com salto, que tem contato com o adversário e que envolve salto, pode acontecer a entorse de tornozelo. Mas pode acometer pessoas sedentárias também, claro, né? Pode ser que você, mulher, esteja andando num sapato com salto e aí você desequilibra e sofre uma entorse. Ou está descendo uma escada e aí não presta muita atenção, pisa em falso e sofre uma entorse. Está caminhando, está fazendo uma corrida numa superfície que não é muito regular, aí você pisa num buraco e sofre uma entorse. Então, claro, né, não só atletas têm. Né, pessoas que praticam atividade física mais normalmente podem ter, sedentários podem ter. Alguém ia perguntar alguma coisa? Eu. Pois não, você vai dizer que você já teve entorse. Yes. Um mais grave que o outro. E por que às vezes depois pode persistir a dor? Porque às vezes eu ainda sinto dor, né? Aí assim, depois de alguns dias, o processo inflamatório provavelmente ele vai ser controlado, né? Você vai fazer repouso, você vai tomar anti-inflamatório, você vai submeter ao tratamento isoterapêutico, e a inflamação ela vai ser debelada, ela vai ser controlada. O problema depois, os dois problemas depois, Tainara, são fibrose
Então, vai ter uma cicatriz no ligamento, né? Essa cicatriz irritaria terminações nervosas locais. E não esquece, assim, de todo o distúrbio, todo o desarranjo mecânico, né? Que isso vai provocar. Esse tornozelo, o seu tornozelo não é mais o mesmo, né? Ele teve ali uma alteração anatômica, teve uma alteração estrutural, e mecanicamente, funcionalmente, ele não está 100%. E assim, isso pode explicar a dor também, né? Dor ao movimento, limitação de movimento, uma vez que funcionalmente o seu tornozelo não está 100%. Tá? Então, tanto fibrose, né, poderia gerar essa dor persistente, duradoura, quanto todo esse desarranjo mecânico provocado por essa lesão estrutural, por essa lesão ligamentar que você sofreu. Então, isso gera instabilidade, gera outros déficits mecânicos, né, biomecânicos, funcionais, e isso gera dor também. Esse é o raciocínio do Mulligan, né? Mulligan entende que dor ao movimento, limitação de movimento estão muito mais atreladas, muito mais relacionadas à alteração na mecânica, né, ao bloqueio mecânico, ao desalinhamento articular provocado pelo trauma que se sofreu, do que propriamente pela lesão do tecido mole, pela lesão do ligamento nesse caso. Então, toda essa alteração na biomecânica do tornozelo sobrecarrega as articulações, os tecidos do tornozelo, e isso te faz ter dor. Talvez, né, constantemente, te faz ter dor quando você descarrega peso, te faz ter dor quando você movimenta o tornozelo. É por aí? Eu já quebrei o calcanhar também. Foi só um pedacinho. Então, E não entorce. Não, foi por... Pulou um muro, caiu de pé. Não foi o muro, não. Foi lá na faculdade. E meu maléolo lateral ficou super inchado na época. Tanto que me deram o primeiro diagnóstico de como entorse de tornozelo. Só que depois... Pode ter lesado o ligamento, realmente, né? Além da fratura, pode ter lesado o ligamento. E depois eu fiz o tratamento para entorse, nada melhorava. Meu pé só pior um dia, mas aí eu fui tirar o raio-x e quebrou o calcanhar. E a fratura foi onde? Mais inferiormente no calcânio ou mais lateral, medial? Não, foi mais inferior. Então deve ter sido fratura pelo trauma mesmo, né? Você caiu mais de pé, assim, batendo o calcânio no chão? Foi. Acontece bastante fratura de calcânio assim, sabia? O cara tá no segundo andar da casa dele, ele quer sair, não tá preso no quarto, sei lá. Aí tem a ideia de se pendurar na janela, achando que a altura não é tão grande assim. Ele cai de pé, ele fratura os dois calcânios. Tem história de tentativa de suicídio também. O cara vai pro viaduto e ele pula do viaduto e ele pula de pé. Aí ele cai de pé, bate calcânio no chão, tem fratura de calcânio. Vai pular um muro, o muro é mais alto, assim, pula de pé, bate calcânio no chão, fratura calcânio. Então tem umas coisas assim. Eu estou te perguntando se foi mais inferiormente, porque poderia ser uma fratura por avulsão, né? Aí eu precisaria entender melhor o que exatamente aconteceu contigo. Mas poderia ter sofrido uma entorse em inversão e algum ligamento aí lateral, ligamento calcâneo fibular, não arrebentou, mas ele fez uma grande tração no calcânio e acabou provocando uma fratura por avulsão, puxando ali um pedaço da face lateral do calcânio. Pode acontecer, mas parece que não é o seu caso, né? Parece que o seu caso foi fratura pelo choque mesmo, pela descarga de peso no calcânio. Né? Certo? Claro, aqueles exercícios de alongamento, tudo isso tem que ser realizado também, né? Exercício de alongamento muscular para recuperar o alongamento dos músculos da perna, dos músculos do tornozelo. Agora, sem dúvida, os recursos mais importantes na reabilitação da entorse do tornozelo em inversão. Inversão eu falei para vocês. Alguma dúvida? Não, tranquilo, Drão. Então, beleza. Eu vou encerrar aqui a gravação, mas vou ficar à disposição de vocês para retirar dúvidas, tá bom? Então, obrigado, galera.